Olá pessoal, sou Gilson Macedo, Fórum Eletrônica BR. Quero agradecer àqueles que estão me seguindo no canal do YouTube e àqueles que me seguem também no Eletrônica. E hoje eu quero falar de uma coisa básica, né? De um componente básico na eletrônica de um modo geral, né? Que são os MOSFET. Nas placas de notebook há uma infinidade deles, né? Então é um componente que a gente precisa entender como funciona, né? Precisa entender o seu gate, né? Qual a relação, porque existem MOSFETs NPN e PNP, né? E qual é a diferença entre esses MOSFETs, né? Eu vou mostrar isso também na prática, né? Com um esqueminha que eu montei aqui no Proteus, para mostrar como o MOSFET vai conduzir, né? De que modo ele vai conduzir, quando ele vai conduzir, né? No caso, o gate, que a gente chama de a porta, né? É a porta que vai deixar passar ou não, né? O source é a entrada, né? E os drenos é a saída, embora em algumas placas isso não fique muito claro, né? Em algumas placas, na verdade, a saída pode ser pelo source também, tá bom? Mas isso é uma outra história, a gente pode até conversar depois. Mas o foco principal aqui é entender quando eu abro um esquema elétrico como esse, né? Que canal é esse, né? Está escrito N-channel, né? O que quer dizer N-channel? Quando a gente pensa N-channel, é NPN, source, gate, P e N, né? Que é a saída, certo? E o que quer dizer o P, né? O P quer dizer que eu tenho que ter uma tensão positiva em relação, tá? Não é uma questão só de tensão, eu tenho que ter 15 volts ou 5 volts ou 20 volts, não. O P significa uma tensão maior em relação à entrada, em relação ao source, né? Por exemplo, um MOSFET de 20 volts, né? Para conduzir, eu tenho que ter 25 volts, né? No seu gate, né? No caso, o P, né? Que é o gate, para poder conduzir. Se eu tiver abaixo ou igual, a consequência é que pode conduzir uma parte, né, dessa tensão, dessa corrente, mas não vai conduzir plenamente, tá certo? E se eu tiver, por exemplo, num MOSFET de 20 volts, se eu tiver 10 volts, 9 volts, a consequência é que vai ser zero na saída, tá certo? E agora tem o MOSFET que é o outro tipo de MOSFET, né, que é o PNP, né? E o N, novamente aí, o N significa o gate, e a tensão é negativa em relação ao source, né? E aí, neste caso, uma entrada de 5 volts, por exemplo, né? Eu tenho uma entrada de 5 volts. Eu tenho que ter aqui, nesse gate, uma tensão menor que esse source, né? Uma tensão de 3 volts, ou tensão zero, né? O melhor no caso seria zero. Se eu tiver 0 volts, né, nesse gate, esse MOSFET vai conduzir. E aqui, pessoal, não importa se são 3 pinos, né, ou se são MOSFET de 8 pinos, né? Tem MOSFET de 8 pinos, né? Não importa, tá certo? A lógica é a mesma, né? A lógica é NPN, então eu tenho que ter uma tensão positiva em relação à minha entrada, e PNP eu tenho que ter uma tensão negativa em relação à minha entrada, tá certo? Então, como é uma dica rápida, uma dica bem básica, né? Porque aqui a gente não vai adentrar em outras situações aqui do MOSFET, só mostrei esse datasheet só para ter uma ideia, né? Mas a gente não vai entrar muito aqui, né? Porque inclusive eu já postei até um vídeo sobre como trocar um MOSFET equivalente,
Então a gente não precisa de muita informação aqui, tá certo? Eu vou direto ao ponto, tá bom? Então aqui eu já abri o Proteus, né? E aí eu vou mostrar para vocês o seguinte, né? No primeiro exemplo aqui, ó, NPN, eu tenho uma tensão de 19 volts e tenho uma tensão de 27, 26 volts aqui no gate desse MOSFET. Esse MOSFET está conduzindo. Já o segundo MOSFET é um PNP. E como eu disse, né, PNP, o N aqui é negativo, né? Ele é de canal P, tá certo? É um P-channel, né? E ele tem, e no gate dele a tensão tem que ser negativa, né? E veja que eu coloquei 24 volts, 25 volts aqui, e ele não está conduzindo, tá certo? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou modificar isso aqui e vou colocar 10 volts. Vou dar um play novamente e olhe que aqui ele já conduziu, né? Aqui está os 19 volts na saída normalmente, né? E da mesma forma, se eu for fazer com o outro, ó, como ele é um MOSFET N-channel e o gate tem que ser uma tensão maior, né? Tem que ser uma tensão positiva em relação ao source. Se eu colocar esses mesmos 10 volts que eu coloquei no outro, ele não vai conduzir. Ou, como eu disse, ó, a condução aqui será bem mínima, né? 10 volts, o que não vai suprir a necessidade da placa, é claro, né? E se eu colocar 0, obviamente é que não vai passar nada, né? Vamos fazer só essa experiência para a gente ver, né? Se eu colocar 0 volts, aí que não passa nada mesmo. Pronto, tá vendo? Coloquei aí os 10 volts, ou coloquei 0 volts, desculpem, e não passa nada, tá certo? Então é isso, pessoal, uma dica básica aí em relação aos MOSFETs, né? Se quiserem aí depois mais alguma informação a gente pode até passar, mas era isso que eu queria passar para vocês nesse momento.